quer, faz o que tem vontade e mesmo assim se sente no chão, se sente infeliz. Porque na verdade há muitos quereres dentro de nós. Há este querer mais evidente que está nos apetites, e a esse querer evidente mais epidérmico é que a gente sai seguindo e percorrendo, esquecendo de um outro querer mais intrínseco, mais profundo, mais essencial, que é esse querer de estar em comunhão com Deus. E à medida que a gente faz como naquela canção do Gilberto Gil, amarra o nosso arado a uma estrela e vai aí à procura da satisfação dos sentidos e dos desejos, nós nos afastamos da terra, e quanto mais longe da terra, tanto mais longe de Deus. Eu queria convidar vocês a abrirem comigo suas Bíblias lá na primeira epístola de João, que nós estamos expondo já há algumas semanas, sem dia certo para terminar, só com esse desejo de que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Primeira epístola de João, capítulo 2, página 1241, 1241, nessas Bíblias que ficam aqui na comunidade. Primeira epístola de João, capítulo 2, seguindo a ordem da exposição que estamos fazendo. Começaremos no versículo 12. Primeira epístola de João, capítulo 2, de 12 até o versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que esteja conosco. Deus de amor, tua palavra e nossa expectativa. Expectativa de que teu Espírito Santo, tomando ocasião de nossa fraqueza, de nossa fragilidade, aproveite para manifestar mais evidentemente a sua glória diante de nós, o teu povo, que carecemos de ti, que precisamos de ti, que desejamos a tua intervenção, a tua ministração, o teu trabalhar em nossas vidas. Pai de amor e de misericórdia, por compaixão, por amor do teu Filho Jesus, dispensa sobre nós a ação do teu Espírito, de tal modo que sejamos tanto edificados, quanto curados, quanto alimentados por tua graça e por teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu disse a vocês, no início das exposições, que as epístolas de João fazem parte daquelas epístolas chamadas de epístolas católicas, que são as duas epístolas de Pedro, as três epístolas de João e a epístola de Tiago também faz parte desse conjunto de textos, como a de Judas, que compõe essa coleção, essa coletânea de cartas escritas à igreja, por isso católicas, não é? No sentido de que são cartas feitas para todo o povo de Deus,
para todos aqueles que são chamados pelo nome do Senhor, onde quer que estejam, em toda parte. Muito embora essas cartas sejam católicas, sejam cartas à igreja, toda a igreja, aqui parece que João chama a atenção da gente para falar sobre a família. Porque as relações que ele descreve aqui são relações de família. Ele diz filhinhos, e se são filhinhos, o são por estarem em relação com os pais, a quem João escreve também. Ele diz: pais, eu vos escrevi, filhinhos, eu vos escrevi, jovens, eu vos escrevi, falando assim dessas relações do seio da família. E eu fico me perguntando por que João se dirige a figuras parentais, a figuras da família, pais, filhos, jovens, nestas relações, se a carta é para a igreja. E eu imagino que, em certo sentido, a igreja deva ser família. A igreja deva ser família. Em muitos sentidos. Em primeiro lugar, porque todos nós estamos ligados aqui por um parentesco. Somos filhos do mesmo Pai. Então eu posso chamar a você de meu irmão e de minha irmã, porque nós temos esse conector essencial e indissolúvel, indestrutível. Somos irmãos porque nos referimos e nos remetemos a Deus, a este mesmo ser, como Pai de todos nós. Mas, em segundo lugar, nós somos família porque nossos vínculos horizontais, nossos vínculos são de fraternidade, são vínculos de amor, são vínculos de aceitação, de compreensão. Nós somos diferentes uns dos outros, mas também somos partes uns dos outros. Essa nossa relação, ela não depende das circunstâncias ou das concordâncias que eventualmente tenhamos um em relação aos outros, porque nós somos irmãos, estamos assim conectados. A igreja é família, porque nós nos reportamos a um só Pai, porque nós nos tratamos como irmãos. Mas a família, ela também é igreja. Quarta-feira que vem, com a graça do Senhor, eu vou pregar num culto de ação de graças pelos 25 anos. 25? 25 anos de vida conjugal, de casamento. E a família de vocês é uma igreja, porque toda família é uma igreja também. Em que sentido que a família é a igreja? No sentido de que ali é um lugar de se viver o Evangelho, nas relações que a gente tem dentro de casa. O desafio de viver o Evangelho é muito mais intenso lá do que cá, onde nossos encontros são circunstanciais e momentâneos, passageiros, mas lá onde nos conhecemos de roupa íntima, onde andamos de pijama, onde não há nem máscaras, nem cobertas, onde a verdade é verdade, ali é o lugar de viver o Evangelho, de praticar o Evangelho, de dar testemunho do Evangelho, de anunciar a palavra de Deus àqueles que nos conhecem sem as proteções e as maquiagens que a gente utiliza para consumo externo. Mas, sobretudo, a família é igreja, porque ali é justamente o lugar onde as mais dramáticas e decisivas batalhas contra o maligno se realizam. É muito mais do que aqui. Vocês acham que aqui na igreja a artilharia de Satanás está voltada contra a igreja, porque a igreja é um perigo contra as potestades e os reinos do mal? Que nada! Igreja não faz nenhuma diferença por si mesma, a não ser que esta igreja seja construída de pedras vivas, que sejam famílias onde o Evangelho é vivido e onde as lutas contra o maligno são travadas e vencidas. Portanto,
se a gente tem que falar de uma artilharia maligna, essa artilharia está voltada estrategicamente contra e sobre nossas famílias. Por isso é que João diz, falando às famílias, 2 vezes, porque tendes vencido o maligno. E aí eu tenho que pedir desculpas aos mais sofisticados do ponto de vista teológico, ou do ponto de vista antropológico, para dizer que eu confesso crer na existência de uma força espiritual do mal, que tem uma personalidade e uma intencionalidade estratégica e destruidora. Creio nisso porque é isso que diz o texto. Porque se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que quando a palavra maligno aparece com um M maiúsculo, querendo designar um indivíduo. Então eu creio nisso. Mas eu creio sobretudo por outra razão. Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, durante os 3 anos que vão desde o momento em que ele foi ao deserto da Judéia para ser tentado, logo após o seu batismo por João, até o momento em que foi assunto aos céus, esse período todo durou aproximadamente 3 anos. E durante esses 3 anos ele fez só 3 coisas. Ele pregou o reino de Deus, ele curou enfermos e ele expulsou demônios. Se você disser ou admitir que não existem demônios, nem existem forças espirituais malignas, você está dizendo que 1/3 da vida e do ministério de Jesus são uma mentira, são um nada. É a mesma coisa, você precisa me convencer, para me dizer que não existem forças espirituais malignas, que não existem demônios, você tem que me convencer simultaneamente que não existem enfermidades. Não existem doenças. Porque foi contra essas coisas e lidando com essas coisas que Jesus passou a vida. Anunciando, arrependei-vos porque o reino de Deus chegou até vocês. Tragam a mim os enfermos, e curou. E os possessos de espíritos imundos, e os libertou. E enviou os seus discípulos a pregar, a curar e a libertar do mal. Então, essas forças existem e essas forças atuam em nossas vidas contra a nossa felicidade e contra a harmonia dos nossos lares. Por isso é que ele não diz: eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Porque essa é uma luta que é de todo dia, que é de toda hora, que é de todo instante. É uma luta que temos vitória, mas outras vitórias virão. Às vezes não temos vitória, às vezes perdemos a luta, mas outras batalhas virão onde a gente pode vencer. Então, pensando nisso, pensando em família, e pensando nessa igreja que quer ser família, e nessa família que quer ser igreja, pensando nessa dimensão de família e de igreja, é que eu quero comunicar a vocês que pilares são esses, propostos pelo irmão João, sobre os quais deveríamos solidificar essa relação, esse ente chamado igreja-família, esse ente chamado família-igreja. O primeiro deles, e que me parece ser a pedra de toque dessa primeira epístola de João até aqui, é quando ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Por que a primeira coisa, o primeiro pilar é pecado perdoado? Quando se fala de pecado perdoado aqui, existe algo, Bruno, que está por trás disso. Porque pecado perdoado é o nome de um ciclo que começa
com a consciência do pecado, passa pela disposição de confessá-lo, de assumi-lo diante de Deus e de pedir perdão, e se conclui na aceitação do perdão ministrado por Deus. Começa pela consciência do erro, mas só termina quando, após confessarmos o nosso pecado, recebemos e cremos termos sido perdoados por Deus. Parece que o ponto pivotal, o ponto central da proposta de João é essa proposta de que nos reconheçamos como pecadores, saiamos das trevas e cheguemos à luz, e na luz, discernindo-nos como pecadores, olhemos uns para os outros como pecadores também, tenhamos comunhão uns com os outros e que Deus nos perdoe os pecados. E quando pecarmos, temos advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo, o único justo, que intercede por nós, porque tem misericórdia de nós e porque nos ama. Nós não devemos pecar. Nós, disse João, para que não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado diante do Pai. O perdão não é um alvará para viver dissolutamente, pecaminosamente, mas como já é sabido por Deus e é sabido por nós também, essa realidade que nos vincula ao pecado e que torna-se tão parte de nós o pecado, então nós devemos viver nessa dimensão de termos os pecados perdoados. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque os nossos pecados são perdoados, porque esse fardo eu não preciso carregar. A minha memória, a minha lembrança, a minha consciência, tudo isso me diz continuamente o homem que eu sou, as coisas que fiz, as coisas que fui capaz de dizer, as coisas que eu não fiz e sei que deveria ter feito. Tudo isso não passa em branco em minha memória e tudo isso tende a ser recapitulado infinitamente por mim. Contudo, eis que vem dos céus uma mensagem que diz: os teus pecados são perdoados, foram perdoados, estão sendo perdoados agora, continuarão sendo perdoados, porque eu te amo. E eu não vou permitir que os teus pecados, a tua loucura, a tua devassidão se transformem num óbice, num obstáculo de comunhão entre mim e ti. Por isso, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. Glórias ao nome do Senhor. Pais, eu vos escrevo, porque tendes conhecido aquele que é desde o princípio. E aqui, quando João diz: pais, eu vos escrevo, porque tendes conhecido aquele que é desde o princípio, ele não está falando de um conhecimento especulativo. E aí, Daniel, eu inventei uma palavra ontem, que eu nunca ouvi antes, mas que tocou o meu coração. Porque desde muito pequeno, na igreja presbiteriana, eu ouço falar de teologia, Eugênio. Você sabe o que é teologia? Teologia é uma palavra de origem grega que tem duas palavras. Theos, que é Deus, e logia, que é estudo e tratado. Então, teologia é o estudo ou tratado acerca de Deus. Sobre teologia eu não tenho nenhum interesse, não tenho nenhuma curiosidade, não tenho nenhuma fome. Eu quero é teofilia. Eu quero é amor por Deus. Eu quero é paixão por Deus. Eu quero é ser amigo de Deus. Eu não quero pensar acerca de Deus, especular acerca de Deus, discursar acerca de Deus, porque Deus não se interessa por meus discursos, e os meus discursos são esforços patéticos. Eu quero é teofilia. Teofilia. Eu quero é amar a Deus. Eu quero é ter intimidade com Deus. E eu quero que Ele esteja perto de mim. E aí a palavra gnosco, que é a palavra traduzida aqui, serve para isso. Quando
ele diz: filhinhos, eu vos escrevo, pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu me recuso a pensar nisso como conhecer da teologia. Eu prefiro ler gnosco aqui, como naquele versículozinho lá de Mateus, que diz assim, que José não conheceu a Maria até que ela deu à luz ao seu primeiro filho. E você sabe, Rubens, o que é que significa gnosco aqui? Que José não conheceu a Maria, é porque Maria estava grávida, e aquela gravidez não era de José, ela estava grávida de outro, que a havia feito conceber um filho, e José teve tanta reverência pelo corpo e pelo ventre de Maria, que ela esperou Maria dar à luz, que ele esperou Maria dar à luz. E Maria deu à luz o seu primeiro filho. E passado o seu período de resguardo, José disse: é a minha vez de te amar. Fechou a porta de sua casa e se deitou com a sua mulher. E teve com ela filhos e filhas. E disse o evangelista que José não conheceu a Maria até que ela deu à luz o seu primeiro filho. Você lembra, seu Si, que antigamente a gente dizia isso, conhecer no sentido de ter intimidade sexual? Isso é o que eu chamo de teofilia. Eu quero é conhecer a Deus. Eu quero é amar a Deus, eu quero é que Deus entre em mim, eu quero entrar em Deus, eu quero viver com Deus, eu quero que Deus seja para mim realidade, eu quero me mover em Deus, eu quero que Deus seja a minha atmosfera, eu não quero discursar, nem ler discursos, nem enciclopédias acerca de Deus, eu quero Deus vivo em mim, e eu quero viver nele. Para mim isso é teofilia. E é disso que você precisa. Uma vez, Eliane me perguntou se eu achava interessante que ela fosse para um seminário teológico. Eu fiz o sinal da cruz, me benzi e disse que não, achava que não era interessante que ela fosse para um seminário teológico. E se ela tivesse curiosidade, e como pastores e pregadores, a gente precisa conhecer o que se fala acerca de teologia. Mas assistir um bom documentário já resolve, porque são séculos e séculos de nada. São milhares e milhares de páginas de coisa alguma. Nada que se compare à vida com Deus, à experiência com Deus. Nada que se compare a esse conhecimento daquele que é desde o princípio e que é, como foi e como será eternamente, cheio de graça e de misericórdia. Fernando, o meu conforto está no fato de que os meus pecados são perdoados e que eu conheço aquele que é desde o princípio. É como é, cheio de graça e cheio de misericórdia. Ele é como é. E porque ele é como é e continuará sendo como é, porque ele é fiel no amor que tem para comigo, então eu posso ter paz e a minha casa pode ter confiança. E depois ele diz: jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. E é nessa última fala do ter vencido o maligno que eu queria concentrar as minhas expressões finais da mensagem de hoje. Tudo isso se repete 2 vezes na perícope. 2 vezes ele fala: os vossos pecados são perdoados. 2 vezes ele fala: conheceis aquele que é desde o princípio, e 2 vezes ele fala sobre o vencer o maligno. Só que na segunda vez em que João fala sobre vencer o maligno, no versículo 14, a descrição é diferente.
No finalzinho do versículo 14, ele diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Aí eu fiquei pensando sobre o que queria dizer essa expressão, e a palavra de Deus permanece em vós. E para compreender o que significa a palavra de Deus permanece em vós, eu tive que me reportar ao capítulo 1, versículo 10, que diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, o que ele está dizendo é que os jovens são esses indivíduos que são fortes porque não têm medo de assumir o seu próprio pecado, o seu drama, a sua contradição, o seu paradoxo. E por causa disso, porque a palavra de Deus, porque reconhece o seu estado de pecado e assume o seu pecado diante de Deus, a palavra de Deus permanece neles. E assim nós vencemos o maligno. Para pensar numa dimensão de família, o maligno nos vence quando a tentação de não sermos quem somos ou de esquecermos o que somos vence, e nós nos colocamos como seres superiores aos nossos irmãos. Então, quando isso aconteceu, o maligno venceu. Por outro lado, quando eu não esqueço quem eu sou, quando eu tenho claro diante de mim o pecado, a minha mazela, a minha fraqueza, então eu venci o maligno. Eu venci o maligno porque a estratégia do maligno é que eu não assuma, que eu dê lugar à arrogância, à vaidade, à petulância, que me faz supor maior do que os meus irmãos e desagrega a família e a igreja de Deus. Eu venço o maligno quando eu não esqueço o pecador que eu sou. O maligno me vence quando eu esqueço quem eu sou e me arvoro um ser superior a meus irmãos. O maligno vence quando eu esqueço quem Deus é e aceito a imagem de Deus como sendo um ser cartorial, como sendo um ser burocrático, e não esse ser dilacerado de amor, esse ser cujo compromisso comigo foi dramatizado na vida do profeta, que é casado com uma prostituta e que ama essa prostituta. Esta mulher que tem filhos de outros, que se deita com muitos, mas o profeta, que é o profeta Amós, continua amando aquela mulher. E esse drama da vida do profeta é o drama de Deus. Porque na relação com Deus a puta sou eu. E Deus é o marido apaixonado, que apesar de tudo, persevera em me amar. Isso não tem nada a ver com cartório, tem a ver com cartório. Isso cabe nas agendas. Não cabe, porque isso é Deus. É Deus me dizendo quem eu sou e quem Ele é. Eu glorifico o nome dEle por Ele ser quem Ele é. Apesar de eu ser quem eu sei que sou. E essa insistência. Um dia, a mulher já velha, sem quem lhe queira, está para ser vendida como escrava numa praça pública. E quem é que passa? Aquele que ela havia abandonado, aquele que ela havia deixado, aquele que ela havia traído, aquele a quem ela havia mentido, aquele a quem ela havia enganado, aquele a quem ela tinha defraudado tantas e tantas vezes. E ele a vê, já sem nada, já sem beleza, já sem glória, já sem virtudes,
já sem quem se interesse por ela, e agora ela está posta para ser vendida pelas dívidas que adquirira para satisfazer aos desejos de seus muitos amantes. E então ele vai lá e a compra. E ela supõe que esse é o ato último de humilhação. Ela vai voltar para a casa que ela abandonou, ela vai voltar para a casa que ela traiu, ela vai voltar para a casa que deixou, para viver como escrava o resto dos seus dias, porque ele a comprou na feira de escravos. E qual não é a sua surpresa, ao chegar em casa, receber de seu marido a notícia: eis aqui a chave de nossa casa, tu és nela senhora, como sempre foste. E essa mulher sou eu. E esse marido é o meu Deus. Então eu glorifico o nome dele e o honro eternamente, porque eu sei quem ele é e eu sei quem eu sou. E quando eu lembro quem Deus é, vencido está o maligno. Mas quando eu penso em Deus como outra coisa qualquer que seja, então o maligno me vence. O maligno tem vitória sobre mim, me derrota. Mas eu, glorificado seja o nome do Senhor, sei quem é o meu Deus, e Ele é desde o princípio assim, e glorificado seja eternamente o seu nome. A gente precisa ter essas vitórias na casa da gente. Deixar que Deus seja Deus no lar da gente, na igreja da gente. Se perceber como de fato somos nas relações uns com os outros. Eu já ia avisar vocês que quarta-feira eu vou falar menos de ação de graças e mais de família. Porque essa a vontade do meu coração de falar sobre família no culto de ação de graças que a família de vocês oferece a Deus. Eu queria falar sobre família no culto de ação de graças de vocês. Nós estamos convidados, irmãos, a ter essa relação com Deus. Essa relação que é para sempre. Esses dias hoje de manhã, para falar a verdade, hoje, às 4:30 da manhã, eu acordei assim muito cedo e fui para a sala para não incomodar a Karina. Peguei meu celular e fui ouvir o sermão que Daniel pregou quarta-feira passada. Eu estou supondo, viu, Rubens, que esse sermão que eu ouvi hoje era o de quarta-feira, porque é o derradeiro. O último é esse mesmo. Então acho que foi o sermão que Daniel pregou quarta-feira. E eu ouvi o sermão de Daniel falando sobre a carta de Jesus à igreja de Pérgamo. É um texto que está lá no capítulo 2 do livro de Apocalipse. E nesse sermão, Daniel fala sobre aquela coisa tão bonitinha, tão meiga, que aparece, de que ao vencedor dar-lhe-ei uma pedrinha branca. E esse nome que só ele conhece, esse novo nome, e essa pedrinha branca. E Daniel diz coisas que eu não sabia, e que eu fiquei aprendendo ouvindo o sermão dele hoje de manhã cedinho. Que essa história da pedrinha branca, às vezes, entre os romanos, era decidido a sorte de alguém. Mais ou menos como a gente faz no palitinho, quem tira o palito maior, o palito menor, e eram colocadas as pedras, e quem tirasse a pedrinha branca tinha a boa sorte. E que às vezes essa pedrinha branca era utilizada como ingresso em determinados espetáculos ou acontecimentos. Ao invés, quem é que poderia entrar? Bom, eles distribuíam na hora, quem tinha a pedrinha branca podia participar, podia receber a autorização de entrar ali. E tinha uma outra coisa lá, uma outra motivo da pedrinha branca lá, que Daniel comenta no sermão de quarta-feira passada.
E eu acho tão bonita essa coisa de dar a pedrinha branca, né? De dizer, olha, eu escolhi você, você foi eleito por mim, e você tem acesso, você tem livre ingresso a essa comunhão comigo, você é parte da minha família, e eu queria que você soubesse. Algumas semanas atrás eu pedi para a Palha me arrumar umas pedrinhas brancas. E no contexto, o objetivo era outro. O objetivo era falar do amor de Deus. E do nosso amor uns pelos outros. No final de uma mensagem, eu suponho, eu entreguei a algumas pessoas uma pedrinha branca com a seguinte frase. Guarda essa aí, Bruno, para levar lá para a tua comunidade. Eu entreguei a Karina, minha esposa, uma pedrinha branca e disse a ela, enquanto durar. Enquanto essa pedra durar, você pode contar comigo. Enquanto essa pedra durar, eu quero estar ao teu lado. Enquanto essa pedra durar, eu quero ser teu amigo. Enquanto a pedra durar. Hoje, eu não estava muito afim de pregar. Hoje eu tive que exercer, Sérgio, uma disciplina espiritual e emocional para poder pregar, porque hoje eu estava mais afim era de orar por Virgínia, que amanhã vai fazer uma cirurgia, orar por ela. Isso era mais a minha vontade, mais o meu desejo do que esse papo todo aqui. Eu queria orar por Paulão, que está com a mãe longe, daqui, uma pneumonia. A velhinha de Paulão, 83 anos. Mas bate essa pneumonia agora, a mulher já está lutando com câncer faz tempo. E Paulão nessa, distante, cara. Eu queria pregar, eu queria orar. Vamos fazer outra coisa, vamos orar por essa rapaziada. Queria orar por Virgínia, queria orar por Paulão e pela mãe de Paulão. Aí fiquei conversando ali, eu queria orar por Ricardo, que esses dias foi assustado, o filho batendo na porta. Pai, sofri um acidente. O Ricardo abre a porta, vê o filho ensanguentado da cabeça aos pés, a pele do rosto descolada. Meu Deus, que imagem terrível. Lá vai Ricardo tomar as providências e tudo. Mas Ricardo é da minha família. Paulão é da minha família. A mãe de Paulão é da minha família. Virgínia é da minha família. Sônia, que me disse que recebeu um diagnóstico assim, é da minha família. Eu queria orar por eles. Não quero mais orar. Eu quero mais é viver teofilia. Eu quero mais é viver fraterfilia. Amor pelos irmãos, isso aqui é muito melhor do que qualquer outra coisa e mais útil de qualquer outra coisa. Karina, que não é boba nem nada, no criado mudo, se eu li isso, as malícias de mulher, fogo. No criado mudo lá de casa, do lado dela, da cama, tem 2 bonequinhos, que são bonequinhos que decoraram o bolo de casamento da gente. Na bonequinha dela, não sei se você lembra, Marcão, tem uma moça que representa ela, sentada em cima de um avião, que é a empresa onde ela trabalha, não é?
Massa. Do meu lado, o bonequinho que me representa é um cara de terno, mas de sandália franciscana. É um cara de terno, mas de sandália, de dedo. E com um computador na mão. Então tinha uma bonequinha sentada em cima do avião e tinha um cara em cima de uns livros, com um computador na mão. Aí ela tirou o computador do bonequinho e pôs a pedrinha branca. Rapaz. Se não é mais o computador, é a pedrinha branca que vai ficar aqui. Para lembrar a mim e a ela o dia que eu disse a ela que ia ser enquanto durar. E tá fácil de lembrar agora ali, não é? É para ali. E eu queria dizer, Paulão, a Virgínia, a Sônia, a Ricardo, que eu sou um pica-fumo, cara cheio de contradições, sou uma droga, mas o Deus no que eu creio é Deus enquanto durar. Os céus e a terra, e Ele não nos abandona nunca, nunca, nem nos abandonará, nem nos deixará. Vai cuidar de nós e vai cuidar dos nossos. Vai sim, vai cuidar de nós, vai cuidar dos nossos. Hoje a gente está aqui, Dário, com pastores, muitos hoje. Pô, Dário, que bom você estar aqui. Aí a gente vai cantar, Daniel, uma canção, para terminar esse papo todo aqui. E aí eu queria chamar essas pessoas que eu falei, mas não agora. O Marcão vai apagar as luzes ali para dar um tempo melhor. A gente vai cantar uma vez, seja lá qual a canção que você botou na cabeça que quer cantar aí. E aí depois, na segunda vez que a gente for cantar, já com as luzes apagadas, eu quero, em nome daquele que é desde o princípio, dar a Virgínia, dar a Paulão, dar a Sônia, dar a Ricardo e dar a quem mais quiser lembrar e receber esse sinal de amor e compromisso, de que te diz escolhido, que te diz incluído, que te diz amado, amado por Deus. Eu trouxe, Palha me deu de presente umas pedras aqui, eu queria dar a vocês. Lembrando que enquanto elas durarem, a gente vai poder confiar no amor de Deus por nós. Pode apagar, Marcão? Obrigado, cara. Aí eu vou fazer umas escalas aqui. Vou escalar seu si para escutar a Sônia. Na hora que for para escutar, trazê-la aqui. Vou escalar Sueli para escutar a Virgínia até aqui. Vou escalar Naim para escutar Paulão até aqui. Vou escalar Palha para escutar Ricardo até aqui, quando for o tempo. Porque orar é legal, mas, sabe, eu queria que a gente sentisse assim,
um abraço. Um abraço assim apertadinho, sabe? De quem puxa vida, de quem ama e de quem recebe amor. E na medida que as pessoas forem vindo sozinhas até aqui, você se sinta escalado para vir e ficar com alguém que veio sozinho, que veio sozinha.